Olá, esta é a apresentação sobre as nossas práticas de laboratório de controle de sistemas mecânicos desenvolvidas ao longo do semestre. Os integrantes são a Camila, a Kailane e eu, Lívia. Na prática 1, nós utilizamos instrumentos virtuais do software de controle para geração e análise de diferentes sinais. Esses sinais foram ondas quadráticas, triangulares e senoidais. Os sinais observados durante a prática, por meio desses gráficos gerados, permitiram que a gente pudesse compreender o funcionamento dos equipamentos de medição e a resposta de sistemas construídos em área fechada. Nessa imagem, nós temos ilustrado a onda quadrada, que possui transições abruptas, sendo útil para analisar a resposta transitória do sistema e sua capacidade de reagir a mudanças rápidas, como ilustrado na imagem. O gráfico de onda quadrada, ele destaca essas transições abruptas e a análise de regime binário e tempos de subida e queda. Na onda triangular, ela apresenta uma variação linear no tempo, permitindo avaliar a resposta do sistema a entradas com inclinações constantes. Mostra, então, a variação linear do sinal e o comportamento de rampas periódicas, como podemos observar na imagem. O gráfico de onda senoidal, ele representa sinais contínuos suaves, por isso a forma de onda, e é fundamental para a análise de sistemas lineares, permitindo avaliar em frequência e regime permanente, evidenciando amplitude e frequência como parâmetros que são fundamentais de excitação contínua desse sistema. Esses gráficos, que nós vimos nas imagens, eles evidenciam a diferença entre os formatos senoidal, quadrado e triangular, permitindo analisar como cada tipo de excitação, cada tipo de resposta do sistema é influenciado por esse controle que a gente realizou na prática. Aqui nós temos, uma comparação, aqui ele mostrou a onda quadrada mais ampliada, essa é a onda triangular, e essa onda senoidal, mais de perto para a gente ter uma noção das diferenças de ondas, de acordo com os diferentes sinais que nós emitimos na prática. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a prática 2. A nossa atividade, ela consistiu na observação do funcionamento das plantas de controle e na realização de medições experimentais que foram realizadas com um motor de corrente contínua que foi adicionado ao Elvis. Foram coletados dados deste sistema e analisadas as respostas apresentadas por este equipamento. Foram utilizados os dados coletados experimentalmente para iniciar a modelagem matemática do motor em corrente contínua. Essa atividade, ela tem o objetivo de determinar parâmetros do sistema e desenvolver uma representação que permite analisar o seu comportamento de forma dinâmica. Bom, aqui nós temos, esse é o gráfico de resposta temporal do motor em corrente contínua. Ele evidencia a sua dinâmica e sua constante de tempo associada, que é a velocidade de reação do sistema. Aqui mostra o nosso programa e o gráfico. Já nesse segundo gráfico, a gente tem a curva de velocidade, que é a velocidade versus o tempo, que mostra o regime transitório até a estabilidade do sistema. Aqui a gente também mostra o nosso sistema, o nosso programa montado e a resposta que ele deu com o gráfico. Já nesse terceiro gráfico, a gente tem a relação entre a tensão aplicada e a resposta do sistema, o que permite a gente identificar o ganho do motor. Aqui a gente tem a curva experimental para identificação dos parâmetros do modelo matemático do sistema, o que mostra o ganho, qual foi a constante. E aqui a gente tem a representação da dinâmica desse sistema, que é base em todos os parâmetros estimados a partir dos dados experimentais que a gente recebeu. Essa comparação, ela está entre a resposta experimental e o modelo teórico.
que valida a precisão da modelagem obtida. E a gente tem uma assertividade maior em encontrar a constante e a variação desse sistema. Eu vou falar um pouco agora sobre a prática 3. Nessa prática, foi dada continuidade ao estudo do motor em corrente contínua, por meio da análise dos dados experimentais coletados anteriormente. Com base nessas informações, foi desenvolvida a modelagem matemática do sistema, permitindo compreender melhor seu comportamento e a sua aplicação em sistemas de controle. No caso, a gente consegue, a gente reproduziu a simulação a simulação da resposta do modelo matemático do motor, permitindo validar seu comportamento dinâmico frente aos dados reais. Prática 4. Nessa prática, foi realizada a construção da malha fechada para o controle do motor de corrente contínua, utilizando o software do LabVIEW a partir do modelo obtido anteriormente. Foi implementado o controlador e analisada a resposta do sistema por meio dos sinais de entrada e saída. A atividade permitiu observar o funcionamento da realimentação e avaliar o desempenho do motor sob controle em malha fechada. Aqui é possível a gente observar a resposta do sistema controlado em malha fechada, evidenciando a melhoria na estabilidade e na redução do erro. Comparação entre sistema com e sem controle, destacando o desenvolvimento do controlador na resposta dinâmica. Conclusão, muito obrigada. Foi isso.